Brian. Boa noite, Clube do Livro! Todos estão bem? Sim, Boa Boa noite. noite! Boa noite. Que bom ver carinhas repetidas. Quem não está de câmera aberta, indico que fique. Afinal, estamos online, mas é uma atividade de troca, é uma atividade para que a gente se desenvolva. Como diz a música, quem tem coragem de mudar? Quem está pronto para mudar hoje? Porque não basta a gente querer resultados diferentes, não basta a gente buscar a tão sonhada prosperidade, abundância, querendo ser a mesma pessoa que a gente é, vivendo a escassez, vivendo a limitação, vivendo os desafios e os problemas da vida adulta. Então, a gente precisa começar a mudar. E às vezes a mudança, a gente fica acreditando que é uma mudança muito grande. E não. Às vezes a gente só precisa começar a fazer parte de um grupo diferente. Às vezes a gente só precisa começar a ler coisas diferentes. Às vezes a gente só precisa começar a abrir a câmera e estar presente naquilo que a gente falou que faria por nós. Uma das coisas que eu mais aprendi ao longo da minha jornada de endividada para investidora, ao longo dessa jornada de mudança de resultados financeiros, mas principalmente de resultados emocionais, foi eu entender que até o mínimo comportamento que você não dá valor impacta nos seus resultados. Às vezes você acredita que apertar o soneca do despertador é normal. Afinal, você está cansado, você trabalhou muito, você teve uma semana muito corrida. É comum, mas não é normal. Se todos os dias você acorda exausto, se todos os dias você precisa apertar o despertador para ter o soneca, se todos os dias você está acordando numa exaustão, tem algo errado na sua vida. E a gente só começa a tomar consciência que a gente está vivendo um padrão quando a gente decide mudar. Muita gente hoje não prospera, não é por falta de informação, não é por falta de dinheiro, é simplesmente porque tem resistência à mudança. O resultado que cada um de nós temos hoje na nossa vida é o conjunto de pensamentos, sentimentos e hábitos que nós temos hoje. Se você quer um resultado diferente, independente da área da sua vida que você está buscando esse resultado, você vai precisar mudar os seus pensamentos, os seus sentimentos e os seus comportamentos, que naturalmente o resultado vai mudar também. E hoje eu coloquei, né, esse mês eu coloquei no Clube do Livro um dos livros que mais contribuiu com essa minha jornada. Foi um livro que eu demorei para acessá-lo. Sabrina, como assim? Eu até trouxe o meu mesmo, ó, cheio de marcação, lá da primeira vez que eu li. Eu ganhei esse livro de aniversário em 2015. E do jeito que eu ganhei, eu agradeci a pessoa e coloquei na estante. Mas alguém já fez isso? Mas alguém já comprou o livro e ele foi direto para a várias vezes, estante? várias vezes. Livros e livros Várias, na estante. várias vezes. Quantos livros temos na estante, né? Então, a gente tem aquele grupo que compra e ele vai para a estante, aquele grupo que baixa. Nessa época, eu era essa pessoa, tá? Não tinha consciência que eu tenho hoje sobre prosperidade. Eu era a pessoa que entrava num site que, na época, nem vou trazer aqui, porque depois esse vídeo vai para o YouTube, mas era um site que você baixava livros em PDF
E, gente, meu computador, eu tinha uma HD externa, que né, não tinha nuvem. Ela era lotada de livros baixados em PDF desse site. E, e os livros que eu ganhava de aniversário, eu ganhava de alguém, e eles iam para a estante. E esse livro foi um deles. E quando eu olho hoje, eu falo assim, cara, é um livro tão pequeno. É um livro que demonstrava nitidamente o meu hábito chamado preguiça, que no fundo é um pecado capital. Então, como é que uma pessoa quer sair das dívidas? Como é que uma pessoa quer construir uma vida próspera? Como é que uma pessoa quer viver uma nova realidade se ela tem preguiça de ler um livro de 150 páginas? Concordam comigo? E foram essas consciências que eu comecei a precisar tomar para entender o seguinte: eu fui educada a obedecer. Eu fui educada que eu precisava ouvir pessoas que sabiam mais do que eu. Só que eu não fui educada com o verdadeiro princípio da prosperidade, que é o princípio de pensar. A gente já teve esse ano, né? Quem pensa enriquece. Então, antes da gente entrar no debate desse livro, eu quero que você saiba uma coisa. Talvez, só talvez, o que está te impedindo hoje de enriquecer é que você não pensa. Você só copia o que a maioria faz. E eu era a maioria. Então eu recebi o presente e pá, coloquei na estante, assim como entrava lá no livro, lá no site, e baixava um bando de PDF que enchia minha HD, mas eu não lia nenhum. Só que em 2016 a minha vida teve uma grande ruptura. Eu decidi sair do corporativo, né? Fiz ali minha transição de carreira. E quando eu vivi essa ruptura, e quem é mais antigo aqui no clube e conhece a minha história, sabe que foi através do coaching que eu comecei a mudar a minha mentalidade, mudar meus resultados. Eu decidi um dia jogar, ainda era Google, né, gente? Não tinha GPT, Cloud, tudo isso que a gente tem hoje. Jogar no Google quais eram os 10 livros mais importantes para que eu me tornasse independente financeiramente. E qual não foi a minha surpresa? Que ela, assim, eu praticamente tinha todos na estante tomando pó. Sabe, por que que você está dizendo isso pra gente hoje? Porque a gente acorda pedindo ajuda a Deus. A gente acorda pedindo para que Deus nos ajude, para que a gente prospere, para que a gente enriqueça, para que a gente pague aquele cartão de crédito, para que a gente mude de vida. A grande pergunta é: a gente está fazendo a nossa parte? Porque hoje eu vejo nitidamente que Deus estava me atendendo quando ele põe algum convidado da minha festa de aniversário para ir lá na papelaria comprar o danado do livro. Vocês estão entendendo ludicamente o que eu estou contando para vocês de como Deus age na vida da gente? Deus, o universo, o nome que você quiser dar nas suas orações, ele está fazendo a parte dele. Informações estão chegando até você, livros estão chegando até você, o Clube do Livro está chegando até você, o criativo que te convidou para estar aqui está chegando até você. A grande pergunta é: você vai fazer a sua parte? E qual é a nossa parte? A nossa parte é entender que a mentalidade
que nos trouxe até aqui não é a mentalidade que vai nos levar para o próximo nível. O que isso significa? Significa que você vai precisar se despedir de padrões, de lugares, de hábitos, de pessoas. E sabe qual é o maior desafio do ser humano? Quem sabe qual é o maior desafio do ser humano? Principalmente quando ele está na escassez. Não? O que vocês acham que é o maior desafio? Vencer a Mudanças. procrastinação, sair da zona de conforto? Isso, Rodrigo. A primeira palavra. Isso, Jacilene. Desapegar do conhecido. O nosso maior desafio não é zona de conforto. Na realidade, ela só existe porque a gente é apegado a ela. O nosso maior desafio é dar tchau, é soltar. Isso, Denise, é soltar o velho. É falar isso daqui não faz mais sentido na minha vida. Quantas pessoas querem empreender, mas não soltam a CLT? Quantas pessoas querem um casamento melhor, mas não soltam discutir com o marido porque ele jogou a toalha em cima da cama? Quantas pessoas querem enriquecer, mas não se desapegam do hábito de gastar sem fazer um planejamento? E era exatamente assim que eu fazia. Então eu queria uma vida melhor, eu buscava uma coisa melhor, mas eu não desapegava de coisas que ocupavam o meu tempo e que podiam estar sendo colocado a leitura nesse tempo. Então eu era a rainha do não tenho tempo. Não tenho tempo para ler, não tenho tempo para fazer, não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para estar num grupo, abrir a câmera e estar presente aqui. E eu entendo, gente, que às vezes, devido ao horário, alguma coisa, você está se deslocando, tal. Mas na maioria das vezes, começa a se organizar. Começa a ser presente naquilo que você decidiu que é importante para você e para sua vida. Uma das coisas que mais me fez prosperar nos últimos anos foi ter criado esse clube. Sabe por quê? Porque faz 8 anos que eu tô lendo livro e eu passo 1 hora e meia, 2 horas falando sobre os conhecimentos desse livro que foi lido. Vocês têm noção que a gente aprende muito mais ensinando do que lendo? Sabe por que que você está falando isso hoje? Porque hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Todo encontro do Clube do Livro, a gente sai com uma ação, certo ou errado? A gente põe o livro em ação. Eu vou dar ação antes da gente entrar no Clube do Livro hoje. E a ação vai ser você pegar um conhecimento deste livro, uma solução, qualquer coisa que está aqui, que você aprendeu hoje lendo, ou aprendeu hoje no debate. Eu sei que tem muita gente chegando que não deu tempo de ler o livro, que está chegando no Clube do Livro agora. Sejam todos muito bem-vindos. Mas a gente vai criar um compromisso e por isso que eu tô dando a ação agora no começo, principalmente para quem não leu o livro, tá bom? Você vai pegar só um aprendizado seu do nosso encontro de hoje e você vai transbordar para no mínimo 10 pessoas. Topam o compromisso? Porque você não está transbordando, você está fixando aquele aprendizado para você.
No momento em que você pegar qualquer coisa daqui, você pode fazer uma live, você pode fazer um Reels, você pode chegar no seu trabalho amanhã e falar sobre isso para 10 pessoas. Você pode chegar na sua academia e conversar com 10 pessoas. E no seu grupo de amigos, sabe lá o grupão da família que vai se reunir amanhã porque tem Copa do Mundo? Então, chega amanhã para a família e fala: gente, eu tenho um compromisso aqui dentro das mudanças que eu estou fazendo. Li um livro, participei de um debate e eu aprendi uma coisa e eu quero compartilhar. Topam? Eu preciso que esse clube, ele realmente se torne o sucessor da prosperidade. Eu preciso que vocês tomem esse lugar de pegar tudo que vocês vão receber aqui de mim hoje e vocês levem para frente. Sim? Temos o compromisso? Fechado. Então vamos lá. Quando eu fui ler esse livro de verdade? Então eu recebi esse livro em 2015 e eu só tirei esse livro da estante para leitura em 2017, quando ele apareceu nas listas dos livros que mais faziam diferença ali quando o assunto é prosperidade. Para quem não sabe a minha história e está chegando agora, eu fui uma pessoa que trabalhou no corporativo, chegou a diretora, tive mais de 20 mil reais de salário, meu salário, todo mês pingava na minha conta ali 20 mil reais. E eu consegui ficar endividada. E por que que eu tô falando isso? Porque às vezes as pessoas acham que é sobre fazer mais dinheiro, ganhar mais, que a sua vida vai mudar. E eu sou a prova viva que a nossa vida só muda quando a nossa cabeça muda. Porque quanto mais eu ganhava, mais eu gastava. Quanto mais eu ganhava, mais eu me endividava. Porque a minha mentalidade não era uma mentalidade do homem mais rico da Babilônia. Ou seja, não é sobre ganhar mais, não é sobre fazer mais, é sobre ter um terreno tão fértil na sua cabeça que qualquer coisa que você ganhe vai mudar a sua realidade. E é aqui que o jogo começa a mudar. Então, em 2017, esse livro entrou na minha lista e eu passei outros na frente. E 2017 era um ano que eu estava buscando mudar hábitos. Eu estava, como talvez a maioria aqui, tomando consciência que se eu não mudasse, eu ia viver me embolando. Eu já tinha atingido 590 mil reais em dívidas. É isso mesmo. Quanto mais você ganha, mais você deve. E eu falei assim: ou eu começo realmente um plano de ação, ou aos 60 anos eu tô ferrada. O tempo inteiro na televisão falando que o INSS não vai existir, que o INSS vai quebrar, que o INSS. E veja, alguém que tinha um salário de 20, gente, não consegue ganhar 5 conto do INSS. Vocês entendem isso? E se você hoje nem faz os 5, 6, 7 mil reais, você também não vai conseguir viver de 1.500, porque o INSS vai te pagar proporcional. E ali a minha cabeça começou a ser assim: eu preciso fazer alguma coisa, porque senão eu não vou viver meus sonhos, pior, vou viver meu pesadelo, que vai ser me aposentar com uma merreca de aposentadoria. Então eu não comecei porque é bonito. Eu não comecei porque eu queria ficar rica. Eu comecei porque eu não queria viver mais no inferno do que eu já vivia. E eu tenho certeza que aqui nesse grupo tem muita gente que se identifica. E quando eu comecei a fazer esse processo do Clube do Livro, eu não conseguia manter o hábito da leitura. Parecia que tudo gerava resistência. Eu ia ler, me dava sono. Eu me comprometia, meu filho ficava doente, minha filha ficava doente. Era o tempo inteiro. Eu preciso ler esses livros
e o tempo inteiro alguma coisa acontecendo. Mas alguém já viveu isso? Então deixa eu contar para você porque isso acontece. Porque o seu inconsciente sabe que a hora que você começar a ler esses livros, que você começar a despertar, você vai ser diferente de todo mundo. E a nossa criança emocional não quer ser diferente. Ela quer pertencer. O problema é que a gente pertence a um país escasso. A gente pertence a famílias escassas. A gente pertence a grupos que estão o tempo inteiro com medo. Medo de perder o emprego, medo disso, medo de comprar, medo de mostrar na internet. Medo, medo. Então, o seu inconsciente, ele vai te travando para que você não fique diferente. E só quando eu entendi que as pessoas que tinham 1 milhão, as pessoas que tinham liberdade financeira, as pessoas que realmente não se preocupavam com dinheiro eram diferentes, eu precisei tomar uma decisão. Ou eu vou ser diferente, né, da maioria, ou eu vou ser igual à maioria. E antes da gente falar dos 7 remédios do homem mais rico da Babilônia, eu queria fazer uma pergunta para vocês. A mente de vocês está pronta para tomar 7 remédios? A maioria não toma. A maioria não lê. A maioria não acredita que é possível. A maioria não tem tempo para um clube do livro. A maioria ainda acredita que é sobre esforço e não sobre inteligência. Então, a primeira coisa que a gente precisa desapegar é de ser igual à maioria. Tá disposto a ser diferente? E a maioria não sabe, mas ser diferente significa empreender. Empreender não é ter um negócio. Vai lá no dicionário e faz diferente da maioria. Para de repetir o que a maioria fala. Empreender é sobre fazer diferente. É sobre acontecer. É sobre ser protagonista e realizar aquilo que você deseja fazer. O Brasil colocou essa palavra, empreender, como ter um negócio. Tanto é que lá fora chama entrepreneur. Não é a mesma coisa. Dito isso, em 2018 eu falei: chega de palhaçada e eu vou me comprometer com outras pessoas e eu vou ler os livros. E foi assim que o Clube do Livro nasceu, em 2018, onde cada mês a gente lia um livro e a gente se encontrava para debater. E desde lá já se passaram aí 8 anos. Lilian Xavier está aqui na minha primeira tela. Tá comigo desde essa época. Eu brinco que ela é cofundadora do clube junto comigo. E a gente segue aqui. E ao longo desses 8 anos, foram muitos livros. E nos últimos anos eu tenho repetido alguns. Então, este clube já leu esse livro. Esse clube já debateu esse livro. Na realidade, a maioria desses livros desse ano já foram lidos ao longo desses 8 anos e já foram debatidos. E por que que eles voltaram? Porque eu tomei a decisão de ampliar esse projeto. Então, hoje, eu pago do meu bolso para fazer tráfego, para trazer pessoas novas para esse livro, para esse grupo. Hoje, esse dinheiro sai da minha empresa para que a gente chegue no maior número de pessoas. Então, é por isso que eu estou dando para vocês essa tarefa.
de se você chegou até aqui, você me ajudar a expandir isso. Estamos combinados? Muito bom. Alguém falou ali, né, que caiu a internet, que não conseguiu acessar. Tudo isso, gente, é resistência do nosso inconsciente para não acessar o novo. Começar uma coisa nova, você precisa decidir que aquela coisa nova vai entrar na sua vida. Porque hoje, por exemplo, estamos em quase 100 pessoas, né? Olha que incrível. Mas ao longo do tempo, a gente já teve 150 e de repente a gente vai para 30, porque as pessoas vão desistindo. Espero que um dia a gente chegue num grupo que não desista, num grupo que realmente entenda o poder disso daqui. Então, bora lá. Bora começar nosso debate, trazendo um pouco da história por trás da história. Esse livro, ele traz a história de um fabricante de carruagens. E esse fabricante estava passando por grandes desafios até que ele decide ir atrás de Ascar, que é conhecido como o homem mais rico da Babilônia. Nos bastidores, muitas pessoas falam que todos esses conceitos, no fundo, são conceitos do homem mais rico da Bíblia. Quem sabe quem é o homem mais rico ou quem foi o rei mais rico da Bíblia? Salomão. 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 Então, todos esses princípios deste livro, esse Ascar, no fundo, ele é um personagem criado, mas se a gente for na Bíblia, lá em Provérbios, que foram escritos pelo rei Salomão, nós temos o complemento. Então já fica aí uma tarefa para quem, assim como eu, é a doida do estudo, é a doida do aprofundar, é a doida do ir além, tá? Depois desse livro, leia um provérbio por dia e tudo que tá aqui vai explodir na sua cabeça. É claro que a linguagem da Bíblia, ela, principalmente dependendo do modelo de Bíblia que você pega, ela pode ser mais desafiadora, né? Mas, e aí eu vou dar até uma direção, gente, porque eu prosperei muito lendo a Bíblia, tá? A gente pode falar disso num outro encontro. Mas ler a Bíblia não é ser papagaio de pirata. Esses dias uma aluna falou assim: Ah, mas isso está na Bíblia. Eu falei: Ah, é aonde? Aí ela não sabia responder. Aí ela falou assim: É porque o meu pastor falou. Eu falei: Não, eu não quero saber o que o pastor falou, o que o padre falou. Eu quero que você me mostre onde é que você leu isso na Bíblia. Adivinha, gente, que não tem? Adivinha que ela não achou? E por que que eu tô falando isso? Porque um grande desafio que a gente tem, sim, pessoas, são as religiões. Então, se você quer saber se aquilo realmente veio, vai você ler a Bíblia. Vai você interpretar. E você vai se surpreender com quanta coisa te falaram e não é bem assim. Mas voltando aqui, leiam. Então, complementem esse livro depois, quem tiver esse interesse, né, de se aprofundar em Provérbios. Eu ia falar para vocês, tem um aplicativo, depois eu até vou pedir para minha equipe jogar para vocês lá no grupo, que dá para baixar, eu acredito, eu tenho no tablet, no celular, ele chama Bíblia, mas ele tem vários quando você joga na loja para baixar. E por que que ele é um aplicativo legal, esse aqui que eu vou indicar para você? Porque ele tem planos de leitura. Então, ele tem um plano para você seguir só de provérbios, ele tem um plano para você ler a Bíblia inteira em um ano. E você pode ler e ouvir, para quem quiser aí. Às vezes eu fico ouvindo. Então, é muito legal esse aplicativo, gratuito, né?
Ou seja, mais uma coisa que a gente pode estar usando para subir o nosso nível de consciência. Então, voltando aqui. Então, Ascar é conhecido como o homem mais rico da Babilônia e ele pede, né, até esqueci o nome dele agora, o personagem, alguém me ajuda aí, como que chama? Eu li esse livro faz tanto tempo, gente, socorro. Peraí que eu vou lembrar o nome dele. Bansir. O Bansir, que é o homem que está passando por desafios, ele vai até Ascar e ele pede para que Ascar ensine para ele finalmente, né, como ele consegue prosperar tanto. E dentro desses conhecimentos que Bansir vai começar a passar para ele vai fazendo uma estrutura como um mentor. Ele vai trazendo esses conteúdos para que o Bansir comece a aplicar na vida dele. E ele traz 7 remédios para uma bolsa vazia. Eu vou falar os 7 e depois eu queria ouvir um pouco de vocês. Qual fez mais sentido? Só para eu ter uma noção, quantas pessoas aqui, quem conseguiu ler o livro? Escreve para mim eu. Ótimo. Que bom que tem gente. Excelente. Então vamos lá, porque às vezes tem livro que eu pergunto aqui, a maioria não conseguiu ler. E aí eu tenho que falar o livro sozinha. É, e aí o que que aconteceu? Né, até o Jean Paulo colocou aqui. Ele conta no livro que eles formaram um grupo para transmitir esse conhecimento, transmitir essa sabedoria, e nesse grupo as pessoas já se dividiram entre as pessoas que foram até o final, as pessoas que nem deram bola e as pessoas que não aplicaram. Sabe, por que que é importante a gente colocar isso? Porque a nossa prosperidade começa antes das lições. A nossa prosperidade, o nosso enriquecimento, ele começa quando você decide que grupo você faz parte. Você vai fazer parte do grupo que nem vai ouvir, ou vai entrar lá no grupão do Clube do Livro e vai estar lá dentro jogado e não vai fazer nada. Você vai fazer parte daquele grupo que vai estar aqui e vai sair daqui e executar aquilo que a gente está falando, mas você vai fazer isso por 1, 2, 3 meses, depois você vai embora e já se perdeu no meio do caminho. Ou você vai fazer parte do terceiro grupo, aquele grupo que entrou, que aprendeu, que aplicou e que segue fazendo. E quando eu comecei a ler esse livro, eu falei assim: quantas vezes eu fui a pessoa do grupo um e do grupo 2? Quantas coisas eu comecei e não terminei? Quantas coisas eu comecei e quando ficou difícil, eu arranjei uma desculpa para não continuar? Quando eu comecei a enriquecer e a prosperar? Quando eu passei a fazer parte do grupo 3? Quando eu comecei a fazer parte daquele grupo que toma uma decisão e, independente dos desafios que aconteçam ao longo daquela jornada, continuo olhando para aquela decisão. E aí eu queria te convidar hoje, antes da gente entrar nos 7 remédios, para que você tomasse uma decisão. Daqui a um ano, como você gostaria que tivesse a sua vida financeira? Mesmo que o seu ego tá falando isso é impossível. Mesmo que o seu ego tá falando para você que não dá. Decide. Quanto você gostaria de estar recebendo no trabalho que você faz?
Quanto você gostaria de entrar lá? Imagina a sua conta, qual é o seu banco? Pensa no seu banco. Quanto você gostaria de entrar no seu banco e ter lá agora na sua conta corrente? Qual é o valor que você gostaria de entrar numa corretora e ter esse valor lá investido? E aí você vai falar assim para mim: "Ah, não sei, não pensei nisso". Eu vou dizer para você que é por isso que você não prosperou ainda. Crianças são genéricas, adultos são específicos. E só adultos acessam os 7 remédios. A boa sorte que ele vai trazer no livro, ela só pode chegar até você se você souber o que você quer. Se nem você sabe o que você quer, como é que a boa sorte pode te enxergar? E não é quero ficar rico, quero sair das dívidas. Não, é específico e mensurável. E olha que ponto importante. Quando eu fiz esse exercício a primeira vez, lá em 2017, ainda vivendo um processo de coaching, eu lembro exatamente quando eu escrevi assim: zerar minhas dívidas e investir 1 milhão, ter 1 milhão investido. E para alguém que estava 590 devedor, a gente estava falando de 1 milhão e 500, 1 milhão e 600, certo? O que ficou claro para mim de lá para cá é que existe um ativo que a gente não considera nessa fórmula. E esse ativo, gente, ele vai acontecer de qualquer jeito, você sabendo o que você quer ou não. Quem sabe o nome desse ativo? O que que é que vai acontecer na sua vida, você sabendo o que quer ou não? O tempo. Não foi no ano seguinte que eu quitei os 590 e investi 1 milhão. Mas vocês não sabem o poder do empilhamento do tempo. Entendam uma coisa, o tempo vai passar para mim, para você e para quem está fora desse clube. A diferença na conta bancária daqui 1 ano, 5 anos ou 10 anos é para onde cada um decidiu ir. O primeiro grupo que nem ouviu o Ascar não decidiu. O segundo grupo achou que aquilo não era importante. E o terceiro grupo falou o seguinte: eu vou chegar onde Ascar chegou. E não me comparando ao Rei Salomão ou a Ascar, apesar que eu tenho muitas alunas aqui. Confie em mim. Se você tiver coragem de fazer por tempo suficiente, 1 milhão vai ser pouco. A questão é, você está disposto a viver o processo para se tornar a pessoa que tem esse valor na conta? Porque foi isso que Bansir precisou entender. Ao longo do livro, vai mostrando vários comportamentos e decisões erradas que ele tomava nas negociações e nas atividades que ele fazia. E se ele não mudasse aquele comportamento, ele não ia chegar onde Ascar chegou. Concordam comigo que é isso que ele fala no livro? Não adiantava Ascar falar para ele os 7 remédios e ele não começar a implementar os 7 remédios. E aqui eu quero que vocês anotem mais uma coisa.
Só existe uma coisa que pode te impedir de implementar os 7 remédios. Só existe uma coisa que pode te impedir de quitar qual seja o valor que você tem hoje, o meu era esse, e chegar no valor que você sonha. Vamos ver se minhas alunas estão treinadas. Qual é a única coisa que pode nos impedir de chegar onde a gente quer? Não, nós mesmos é por trás de nós, tá em nós. Não. O ego, ele é só uma defesa dessa coisa. Essa coisa, ela é tão forte, mas ela é tão forte que você vai criar histórias para defender. Aê, Renata! Suas crenças. A única coisa que pode te impedir de chegar nesse valor, de chegar nesse lugar, são as crenças que você alimenta. Sabe o que é uma crença? É toda certeza absoluta que você tem. Se você acredita que pode, você pode. Se você acredita que não pode, você tá certo também. E essas crenças, elas vieram de algo, de alguém ou de algum lugar. Pode falar, Rê. Renato, quer falar? Se você acredita que pode ou que não pode, das duas formas você tá certo, Henry Ford. Exatamente. Exatamente. E quando a gente começa a entender que o nosso inimigo não é o marido, não é o chefe, não é o sistema, muito menos o dinheiro, a gente começa a nomear esse inimigo chamado crença. E eu falo que eu me transformei numa máquina de destruir crença escassa. Quanto mais você aprende que essa crença é de escassez, mais rápido você consegue transformá-la numa crença de prosperidade. E é aqui que a sua vida muda. Porque também está errado quem pensa que vai excluir a escassez da sua vida. Vivemos num mundo de dualidade. O dia só existe se tiver noite. O calor e o frio. O bom e o mal, o certo e o errado. A escassez é a prosperidade. A questão é para que lado eu vou olhar. Eu vou olhar para tudo aquilo que é crença escassa ou eu vou olhar para tudo aquilo que é uma crença de prosperidade? Dito isso, vamos aos remédios. O primeiro remédio que a Ascar ensina é que a gente precisa aprender a se pagar primeiro. E eu vou provocar vocês. Se a gente aprende, e eu acredito que qualquer um aqui que já tenha feito qualquer cursinho ou acompanhado qualquer influenciador na rede social de finanças, sabe que deveria guardar 10% do que você ganha, certo ou errado? Se tem uma coisa que a gente não é burro, a gente sabe o que precisa fazer. A grande pergunta é porque a gente não faz. Ok? Vamos partir desse princípio? Que todo mundo aqui é extremamente inteligente? Se eu sei que tudo que eu recebo eu deveria guardar pelo menos 10%, investir 10%, por que eu não faço? E Ascar conta para Bansir, porque as pessoas não fazem. Mas mais importante de tudo é você entender por que você não faz.
Porque se desde que a gente teve o nosso primeiro salário, nosso primeiro rendimento na vida adulta, a gente estivesse guardando 10%, a gente já teria 1 milhão. Foi essa a conclusão que eu cheguei quando eu li esse livro lá em 2017. E aí, por que que vocês acham que a gente não guarda os 10%? A Erika colocou, porque a gente compromete logo tudo antes de guardar. Que mais? Por que que a gente sabe que precisa desse remédio e a gente não faz? Posso falar? Claro, gente, é um debate. A maioria fica quieta, mas aí eu saio falando e eu me empolgo, mas vocês podem falar quando eu perguntar. Falta de planejamento financeiro, porque o que não é medido não tem como ser mensurado. Falta de planejamento financeiro, porque compromete antes de ganhar, porque a maioria não sabe o que quer, por escassez, porque não fomos ensinados a fazer um planejamento financeiro, porque não respeitamos o tempo, queremos tudo para ontem, como exemplo das roupas citadas no livro. Normalmente, o salário mínimo não permite sobras. Que mais, gente? Como que fácil o dinheiro não dá? Porque usamos o dinheiro para compensar vazios emocionais. Vocês percebem que nós temos resposta para tudo? Sabe o que é tudo isso? Justificativa. E eu fazia parte desse grupo. Por isso eu era endividada. Sabe qual é a grande verdade? Porque a gente não se paga primeiro? Vocês estão prontos para uma enxurrada de crença? Aquela assim, as minhas alunas que estão aqui estão mais acostumadas, mas vocês estão prontos? Boa, Rodrigo! Porque nós não nos sentimos merecedores de receber. É muito bonito dizer que é porque eu não sei planejamento. Aí você vai lá e faz um curso. Eu fiz, tá? Você vai lá e faz um curso de planejamento. E daqui a pouco você não tá fazendo de novo. E aí você fala que é porque você ganha pouco. Daqui a pouco você recebe um aumento. Adivinha? Que você não faz de novo. No fundo, se eu pegasse tudo que a gente justificou aqui, eu mostro para vocês como a gente sai desse lugar e a gente faz de novo. O que que eu quero trazer aqui? Enquanto você não se sentir merecedor, você não vai se priorizar. Porque é muito mais profundo do que guardar 10%. E, não, e também não tem nada a ver com o valor do salário mínimo. A questão é: eu mereço guardar 10% daquilo que eu ganho? E se você não consegue 10%, faz o seguinte, então. Começa amanhã com R$ 30, com R$ 20. Só começa, meu filho. Só começa. Porque no fundo não é sobre quanto eu ganho. No fundo é sobre o hábito de me pagar. O hábito de falar assim, Sabrina, parabéns. Você trabalhou o mês inteiro. Parabéns. Você fez as promessas e você cumpriu. E sabe por que a gente acha que não merece? Porque a gente se promete e não cumpre.
tem uma habilidade chamada autoeficácia. E a grande maioria, assim como fui eu, não tem essa habilidade desenvolvida. A gente é rei de prometer as coisas e não cumprir. Andréia, como se sentir merecedor? Fazendo promessas e cumprindo. Quando você fala, eu vou 4 vezes na semana na academia, e você foi 4 vezes na semana na academia, você sente que você merece comer um hambúrguer. Quando você fala, não interessa quanto eu devo, quanto nada. Todo mês eu vou investir R$ 50. Quando passar um ano e você perceber que você investiu por 12 meses R$ 50, você vai falar assim: esse ano eu mereço investir 100. E foi assim que eu construí meu primeiro milhão, com R$ 50. Porque quando eu começo a cumprir aquilo que eu decido, eu me sinto merecedor. E eu nem vou entrar aqui que tem gente que precisa fazer terapia porque não se sente um merecedor com pai, mãe. Ó, vai tratar na terapia. Tem uma camada que não é terapêutica. Tem uma camada que é de ser adulto. Então você vai todo domingo, você senta sua bunda na cadeira para fazer uma agenda da semana, para decidir quais são as coisas que você vai fazer durante a semana. Se você cumpriu, no final da semana você se sente merecedor. Se você não cumpriu, você vai se sentir mal. Tô certa ou tô errada? Gente, eu tô num processo de emagrecimento que é muito isso pra mim. É parar de prometer e começar a cumprir. E aí alguém aqui falou da pressa, né? E uma das maiores características de quando a gente emocionalmente não está desenvolvido, a gente ainda é uma criança emocional, é quando a gente é imediatista. Então, se você hoje é uma pessoa imediatista, você precisa de desenvolvimento pessoal. Porque é igual uma criança birrenta. Se eu chegar para uma criança e falar assim para ela: você não pode comer doce agora porque agora é hora de janta. Ela fica puta porque ela quer comer doce agora. Agora, se você chega para uma criança, para um adolescente, para alguém que é mais desenvolvido e você fala assim: você vai comer isso depois da janta, a pessoa fala: tá bom. E eu falo isso porque eu educo meus filhos assim já, não depois que ficar grande. Porque eu fui uma criança birrenta. Então, se eu queria comprar alguma coisa, eu comprava na hora, mesmo que eu não tivesse dinheiro. Alguém falou do vazio emocional. É mais profundo do que vazio emocional. É sobre você viver como se não tivesse amanhã. E isso, gente, chama-se irresponsabilidade. Segundo, segundo Ascar, a segunda coisa que a gente precisa é controlar os nossos gastos. E aqui foi uma coisa muito interessante, porque eu não era essa pessoa, óbvio. Acontece que eu comecei a empreender, comecei a construir meu negócio e eu comecei a administrar o financeiro da minha empresa. E sabe por que a maioria das empresas brasileiras quebram hoje? Porque são crianças emocionais no comando. Usam a empresa de caixa eletrônico. O quanto eu vendo é o quanto eu saco para gastar na minha vida pessoal. E eu comecei a entender o seguinte: controlar os gastos
não é sobre gastar menos, é sobre saber para onde o meu dinheiro está indo. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa que eu fiz aqui para os meus filhos e acho que dá para todo mundo aqui, principalmente quem não é fã de planilha. Vai lá no chat GPT, cria um agente lá no chat. Fala para ele quanto você ganha, quanto você gasta de aluguel, de água, de luz, de telefone. Fala para ele, ó, acabei de ir num restaurante gastar R$ 100, acabei de... Vai dizendo para ele que ele vai dizendo para você quanto você gastou. O meu chat GPT, ele dá para mim hoje, né? Eu abandonei as planilhas porque agora o meu funciona. Ele fala para mim se eu ponho o orçamento, eu falo, ó, de lazer eu posso gastar isso, de viagem eu posso gastar isso, de educação eu gasto isso, eu ponho limite. E ele vai dizendo para mim, hoje eu coloquei para ele, gasto com restaurante. Ele me mandou uma bolinha verde, que eu ainda tô ok dentro do limite. Ainda foi simpático e me mandou assim: Você está de parabéns, esse mês o seu iFood está muito mais baixo do que a média dos últimos 3 meses. Cara, eu dou risada com o danado do chat, porque o filho da puta é bom. Eita, eu falando palavrão, depois vai pro YouTube. Mas o que que eu tô dizendo para vocês? Usa a tecnologia, usa o gostoso a seu favor. Porque controlar gastos, a crença escassa é: eu não posso gastar. A mente próspera é: para onde está indo o meu dinheiro? Tudo depende da crença que você coloca. Então é muito interessante eu olhar quando ele fala assim para mim: se você continuar assim, vamos bater a sua meta dos 60 anos nos 54. Eu acho o máximo ele me contar que eu vou bater a meta antes da hora. Porque sim, eu também coloco para ele qual é minha meta de patrimônio, qual é minha meta. Usem isso a favor, gente. Quando eu sei para onde meu dinheiro vai, eu tô olhando o dinheiro. E o dinheiro é energia. Se eu olho para ele com um sentimento bom, ele expande. Se eu olho para ele com um sentimento ruim, ele contrai. Então, controlar gastos não é sobre você limitar o que você vai fazer, mas é sobre você tomar consciência de para onde esse dinheiro está indo. E é assim que uma empresa prospera. É assim, imagina o seguinte: se eu te desse R$ 1 milhão hoje na sua conta bancária, se você não fizer essa gestão, esse controle, daqui a um ano você não tem 1 milhão. Lembra que eu falei que antes eu achava que era só receber aumento? Aí, quanto mais aumento eu recebia, mais endividada eu ficava. Por quê? Porque minha mentalidade não era uma mentalidade de prosperidade. Então, controle os seus gastos, administre o seu dinheiro, para onde ele está indo. Quantos por cento, né? Essa semana no meu clube de negócios, a gente estava discutindo. Quanto que é a porcentagem correta de lucro? Quanto é a porcentagem correta para você investir no time? Quanto é a porcentagem para você investir nas despesas da empresa? E tem eu não vou lembrar quem falou agora, mas vou dar o crédito. Tem uma pessoa que fala assim que despesa é igual unha. Tem que aparar a cada 15 dias. Se você não faz isso hoje na sua casa, na sua vida, você não vai fazer isso na sua empresa. Você não vai fazer isso num negócio para ele se tornar milionário, tá? 3. Faça o seu dinheiro multiplicar.
Aqui eu acredito que muita gente já entendeu que não é para guardar dinheiro debaixo do colchão. Se não entendeu, o nosso país faz a gente entender. A gente é um país que tem uma inflação que continua crescendo e corroendo, e se você pegar R$ 1.000 e guardar no colchão hoje, no final do ano você tem menos dinheiro que você tinha guardado. Então, eu acredito que isso já é algo que você não cometa. Esse erro, eu pelo menos já não cometia. Só que eu entendi esse remédio no seguinte, ó. Faça o seu dinheiro multiplicar. E talvez você tá falando assim, eu nem tenho dinheiro para multiplicar. Mas está multiplicando dívida. Você tem dinheiro na polaridade errada. O dia que eu entendi que se eu conseguir fazer R$ 590.000 de dívida, eu conseguia fazer R$ 590.000 no meu bolso, foi o dia que minha vida mudou. Ninguém precisa escrever aqui. Mas pela regra, 78% do brasileiro está endividado. Nós estamos em 100 pessoas praticamente ao vivo. 78 aqui tem dívida. Pela regra. Então é o seguinte: a primeira coisa que você precisa para quitar suas dívidas, saber qual é o valor delas. Se eu chegar para você hoje e te perguntar quanto você deve e você falar não sei, você está multiplicando a dívida. E eu vivi esse processo. Que eu tenho certeza que se eu tivesse parado nos 50.000, se eu tivesse tomado consciência das dívidas com 50.000, eu não chegava em 590. Mas eu não parava para olhar que o dinheiro multiplica para os dois lados. Ele multiplica para o mais e ele multiplica para o menos. A questão é, quem está no comando? Ele ou eu? Dinheiro é servo, dinheiro não é senhor. Se o seu dinheiro está multiplicando para o lado errado, ele está no comando da sua vida. Isso significa que você não planeja a sua vida, você não lidera a sua vida, você não cria um planejamento, uma agenda das ações que você deve fazer. Você é música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. No momento em que você começar a assumir o controle da sua vida, você vai mudar de polaridade. Você vai aprender a multiplicar o dinheiro, ao invés dele multiplicar sozinho para o lado errado. Parcelar cartão de crédito é dívida? Sim, senhora. Porque significa o seguinte, eu estou gastando no cartão mais do que eu tenho de caixa para pagar. E aí eu preciso dissolver. Se eu estou dissolvendo, é dívida. Tá? Gente, é assim, ó. Eu cheguei numa fase que eu achava que o cartão de crédito era meu inimigo. Não, o cartão de crédito é meu melhor amigo. Ele tá me levando pra Disney de novo sem eu pagar nada de passagem aérea. O problema é que eu não sabia usar cartão de crédito. Então, tudo isso, né, quando a gente fala em multiplicar o dinheiro, a gente também precisa entender que existem conhecimentos, habilidades e competências que a gente precisa desenvolver. Uma pessoa que faz milhões, ela não é melhor que uma pessoa que ganha um salário mínimo. Mas com certeza ela é mais sábia do que a pessoa que faz salário mínimo. E sabe o que é pior? A crença de escassez é: precisamos nos esforçar. Não precisa. A gente precisa se desenvolver. Quanto mais eu me desenvolvo,
mais próspero eu sou. Quanto mais eu me esforço, mais escasso eu fico. Outra crença aí para vocês anotar: crença do esforço. Ranquem essa crença da vida de vocês. Bora lá. Quarta lição. Ele fala que você precisa proteger o seu patrimônio. Sabrina, Oi, tudo bem? Você pode repetir essa última crença que você falou? Gostaria de anotar. crença do esforço. Nós fomos criados para acreditar que Deus ajuda quem cedo madruga. Então quer dizer que se hoje eu acordei 9 horas da manhã, eu não mereço a ajuda de Deus? Obrigada, entendi. De nada. Percebe, gente, como uma frase simples planta na gente algo muito ruim? Deus não ajuda quem cedo madruga. Deus é Senhor e deveria ser o único. E Ele te dá os seus talentos de acordo com a quantidade que você está multiplicando. Não é isso na parábola dos talentos que Jesus fala? Se você pega o seu talento em terra, você não recebe nada. Se você pega 2 talentos, você recebe mais 2. Se você pega 5, você recebe mais 5. Então, o dito popular, as religiões falaram que Deus ajuda quem cedo madruga. Onde é que está isso na Bíblia? E enquanto a gente não se torna consciente, o inconsciente comanda a nossa vida e a gente chama isso de destino. Então, a gente tem a crença do esforço. Proteja seu patrimônio. Aqui é algo muito forte, principalmente falando da população brasileira. Como a população brasileira tem uma necessidade muito grande de imediatismo, a gente acaba sendo enganado muito fácil, porque a gente quer dinheiro rápido. Toda vez que eu passo e vejo alguém comprando o número da loto, eu falo assim, meu Deus. Teve uma moça que trabalhou aqui em casa há 8 anos. Toda sexta-feira ela pegava R$ 10 para jogar na loteria. Pergunta quantas vezes ela ganhou. Um dia eu falei para ela, por que que você não investe os R$ 10? 7 anos depois, trabalhando aqui na minha casa ainda, ela tinha R$ 19.000 guardado. O que que eu quero dizer? Vou dar outro exemplo. Marketing digital. O problema não está no marketing digital. O problema está nas crianças emocionais que acham que vão postar 2, 3 vezes e vão ficar milionária amanhã. Porque sim, o digital faz milhões, eu faço. Só que tem muito trabalho por trás do digital. Tem muito conhecimento, tem muita execução, tem muita habilidade e competência que precisa ser desenvolvida. Não é aparecer lá de vez em quando, fazer um stories, 2, postar 5 dicas que vão fazer você se tornar milionário. E aí as pessoas xingam os gurus. Gente, o problema não são os gurus, o problema é quem acredita neles. E é isso que ele fala ali né, no remédio número 4. Proteger seu patrimônio é parar de acreditar em promessa milagrosa. Ele até conta a história, né? O Bansir foi lá e fez uma negociação e tomou um olé na negociação. Por quê? Porque a gente precisa parar e pensar assim: isso que ela está me falando, isso que essa pessoa está me propondo, é realista? Quem aqui trabalha, ou já trabalhou no corporativo,
tem essa visão um pouco melhor de quem nunca trabalhou no corporativo. Quando você entra no corporativo, eu pelo menos entrei com um salário mínimo. Você entra numa função operacional, numa função básica. E a gente tem a visão no corporativo que para você subir de nível, você precisa se desenvolver, você precisa entregar mais, você precisa fazer curso, às vezes você precisa liderar pessoas e não só o seu trabalho. E para você virar supervisor, gerente, diretor, às vezes você precisa fazer faculdade, pós-graduação, MBA. Certo ou errado? Exato, a gente não para, né? No corporativo, a gente tem essa clareza muito grande que para você chegar no topo, você precisa ir se desenvolvendo, não basta a escola segundo grau. Aí a galera chega no digital e acredita que não precisa estudar, que não precisa fazer, que não precisa nada, que vai fazer milhões. Não vai, meu amor. Não vai. A regra é a mesma. A regra é a mesma, o sistema é o mesmo. Para você crescer no digital, num concurso público ou na CLT, você vai precisar desenvolver competências e habilidades para aquele lugar que você está. E é exatamente isso que ele fala sobre proteger seu patrimônio. Eu estou endividada, que patrimônio é esse? A sua sanidade mental. Esse é o patrimônio mais importante que você tem. Se você não cuida do seu patrimônio mais importante, que é a sua mente, qualquer um consome. E se você não sabe cuidar da sua mente, você não vai saber cuidar dos seus milhões. Quinto, transforme a sua casa em um investimento. Aqui ele vai um pouco fora, né? Muita gente, o conceito de casa é bem relativo, porque você pode pensar na sua casa física, mas você pode pensar de novo, como eu tô falando, na sua mente. Você tá construindo a sua casa? Você tá edificando a sua casa? O que que você consome todos os dias? O que que você assiste todos os dias? Quem você escuta todos os dias? Tudo isso vai edificando. Tudo isso vai construindo o acesso àquilo que você pretende ter. Hoje eu sou uma pessoa que raramente eu entro na rede social. E esses dias eu tava brava com a rede social que do nada ela começou a me entregar um monte de lixo. Até eu descobri que é só ir lá em cima e mandar ir só para quem eu sigo, né? Por quê? Porque o algoritmo mudou e de repente tava me mandando umas fofocas, uns negócios que eu falei, mas caramba, meu, eu lá quero saber das fofocas do povo. E talvez você não perceba, mas você tá passando o dia inteiro olhando para isso. Você tá passando o dia inteiro se preocupando com a vizinha, com a menina que foi jogada sem corda, com os dois helicópteros que sei lá por que bateram. Veja, eu não sou uma alienada do mundo. Eu sei o que está acontecendo no mundo, mas eu não vivo disso. Sabe aquele tempo que você não tem para ler o livro? Desliga o celular, que talvez o livro vai entrar. Garanta uma renda futura. Crianças emocionais querem para ontem, lembra? Adultos constroem no médio e longo prazo. E aqui vem outra mudança de mentalidade quando a gente está falando, por exemplo, até do digital ou da sua carreira ou daquilo que você faz. Às vezes a mudança que você vai fazer na sua carreira hoje não vai reverberar hoje. Mas no médio e longo prazo vai. Quando eu comecei esse clube do livro, era eu, a Lilian e mais 3. E aí você vai falar assim, mas se o clube é gratuito, como que isso reverberou na sua carreira? Vocês têm noção? Li, faz a conta aí para nós.
Vai, a gente teve uns meses que a gente não fez, mas vai lá. 8 anos. Vamos pegar 7 anos, vai. Vezes 12. São mais ou menos 80 encontros do Clube do Livro. Vocês têm noção do quanto eu desenvolvi minha comunicação e minha oratória fazendo o Clube do Livro? Quando eu tô num palco hoje, as pessoas falam assim: eu não consigo parar de te ouvir. As minhas alunas falam assim: Sabrina na academia, Sabrina não sei aonde, Sabrina, tô ouvindo a Sabrina o dia inteiro. A Suzy. Né, É tipo assim, Suzy. Vocês já pararam para pensar que esse projeto, que teoricamente não me paga nada, é um projeto que me faz fazer milhões? Vocês estão percebendo que se eu tivesse olhado para duas, três pessoas que estavam comigo no clube e falasse assim, não vou fazer mais, ninguém entra, ninguém participa, ninguém fala. Um dos meus maiores talentos não teria sido desenvolvido. Então, quantas coisas você para no meio do caminho ou você desiste porque você está olhando só para o curto prazo? Me tornei fã e pena não ter te conhecido. Obrigada. Quantas coisas você começa e para porque você não está pensando no médio e longo prazo? E, gente, dinheiro é longo prazo. Sabe aquele milhão que você quer? Aquele valor que você quer ter na conta para nunca mais se preocupar com dinheiro? Ele só vai ser construído no jogo de médio e longo prazo. Uma empresa milionária só vai ser construída num jogo de médio e longo prazo. Uma equipe sensacional só vai ser construída no médio e longo prazo. Se você não aprender o jogo do médio e longo prazo, você não vai chegar nesse lugar. Ah, mas às vezes eu queria para ontem. Alecrim dourado, eu também. Eu também. Acontece que todo o tempo que eu quis para ontem, eu não tinha. E só na hora que eu aprendi a jogar no médio e longo prazo, eu passei a ter. Percebe de novo como é uma decisão? E 7, e eu vou dizer que essa foi a mais importante para mim quando eu li esse livro. Aumente sua capacidade de ganhar dinheiro. A maior fonte de riqueza é você. E por que que essa foi a grande virada de chave minha? E eu quero ouvir duas, três pessoas só levantar a mão. Qual desses remédios, né, a galera que leu o livro, mexeu mais com você, tá? A minha foi essa. Quando eu li esse livro, eu já estava num processo de limpar minhas crenças e de desenvolvimento pessoal. Só que essa lição, esse remédio, essa solução mexeu comigo pelo seguinte: eu estava no processo de descoberta de um novo mundo e de entender que aquela Sabrina tinha aquele resultado. E para eu ter outro resultado, eu ia precisar ser outra Sabrina. Só que aqui o que mexeu comigo é que era uma época que eu estava achando, crença, que eu tinha que aprender tudo sobre investimento para ficar rica. Eu achava, eu ia lá no Primo Rico, eu ia lá no Bruno Perini, eu ia lá na galera que ensinava finanças, no Gustavo Cerbasi, e eu falava assim, cara, eu preciso aprender com esses caras, eu preciso aprender a investir na bolsa, eu preciso aprender. Sabe assim, quando você dá uma aspirada, e você fala, o meu problema é porque eu não sei isso? Alguém já viveu isso ou só a louca aqui?
E quando eu li isso daqui, eu falei, não. Investir na bolsa. Quem administra as empresas? Não sei, nunca vi. Não sei se o cara tá pensando certo, se o cara tá pensando errado. O cara pode fazer uma cagada e eu perder tudo. Quem administra a minha empresa? Eu. Tá no meu controle. Hum. Segundo, vou investir em não sei quem, de não sei aonde, que eu nunca vi se a pessoa. Não, mas espera aí. Por que que eu não invisto em mim? Por que que eu não compro um curso nos Estados Unidos para mim? Por que que eu não compro uma mentoria para mim? Por que que eu vou investir nos outros se eu não investir em mim? Até que um dia caí nos livros do Geração de Valor, né? Que hoje eu tenho a honra de sentar na mesa dele. Alguém falou que é Marisol? Falou que é da MLS, né? É Marisol? E aí eu, né, caí nos livros do Geração de Valor, do Flávio Augusto, e o Flávio dizia que nós somos o nosso maior ativo, que aquele conhecimento, uma vez adquirido, nunca mais pode ser tirado de mim. Ah, eu virei uma máquina de investir em mim. Todo ano eu tenho um orçamento para investir em mim. Todo ano eu tenho um valor de cursos, de mentorias, de coisas para mim. E qual não foi minha surpresa que depois que eu investi tanto em mim, eu transformei isso num negócio que ficou milionário. E aqui é a mágica de você entender justamente isso. Aumenta a sua capacidade de fazer dinheiro. Sá, como é que eu aumento a minha capacidade de fazer dinheiro? Querem saber? 3 coisas que vocês precisam estudar e que aumentam a capacidade de fazer dinheiro? Eu sou coach. Primeiro eu vou perguntar: quais são as 3 coisas que vocês acreditam que vocês precisam aprender para aumentar a capacidade de fazer dinheiro? Pode abrir para falar ou pode escrever. Comunicação. Minha família pergunta por que eu não troco de carro. Eu falo que primeiro estou investindo em mim. Maravilhosa. E aí a gente troca de carro daqui a pouco sem pensar. Comunicação, mentalidade, vendas, relacionamento e conexão, comportamento humano, desenvolvimento pessoal, decisão, especialização do quê? Networking, medo de achar que nunca estou pronta, colocar em prática tudo que aprendo. Vivi, posso te falar, contar uma coisa? Gente, eu gravei isso hoje. Vai sair um reel sobre isso. Um café dos sucessores sobre isso. Você vai ficar muito chateada se eu contar pra você que você nunca vai estar pronta? Pior que eu já ouvi isso várias vezes. Sabe o que que é o medo de não estar pronta? É uma crença de incapacidade de quem teve o vínculo interrompido com a mãe. Você precisa, na sua criança, resolver você e sua mãe. Porque já é suficiente. Sabrina, E eu, isso é na terapia que você. é, na escola de empreendedorismo, eu ensino eles a fazer sozinho. Mas se você não quiser fazer sozinha, você pode procurar um terapeuta, mas tem que ser um terapeuta, gente, que trabalhe ou a parte de psicanálise, que aí já é um psicanalista, né? Ou um terapeuta que siga a linha que trabalhe criança emocional.
E aí você fica à vontade, porque eu treino eu formo as melhores. Deve ter umas 10 minha formada aqui que pode ajudar você, entendeu? Entendi. Que a Porque se a maioria atende pessoa não TCC, né? entender, exato. Mas se a pessoa não entender das feridas da criança emocional, ela não consegue te tirar daí, tá? Obrigada. Ó, imagina, ó, vamos lá. Eu perguntei quais são as três coisas. Chegaram perto, mas não chegaram lá. Então, anota aí as três coisas que você precisa investir em você, que você vai se tornar cada vez mais valioso, porque são essas três, podemos dizer, competências que vão te transformar numa pessoa valiosa e depois você usa isso para onde você quer. Primeiro, vendas. Ai, mas eu não gosto de vender. Vai resolver suas crenças. Vai tratar sua criança que tem medo de rejeição, de abandono e tudo mais. Porque sim, enriquece mais quem sabe vender. Dois, liderança. Não caia no papo de, ai, a Sabrina é líder nata. Sou nada. Pelo contrário, eu era uma criança bem folgada. Uma criança que queria ser amiga de todo mundo, bem agradadora, era sempre a trouxa. Eu podia ser a tagarela, líder nata não era, não. Então não vem com historinha que é líder nato. Liderança é uma competência que se desenvolve. Liderança não é dom, tá? E terceiro, aqui você vai falar assim: ah, mas eu não preciso disso porque eu trabalho no corporativo. Precisa sim. Gestão. Se você não sabe gerir tempo, se você não sabe gerir prioridades, se você não sabe gerir indicadores, se você não sabe gerir pessoas, você faz parte da maioria. Quando a gente aprende, né? Quanto mais você investir nessas três áreas, mais diferenciado você se torna. Mais raro você é. Mais caro fica a sua hora. Então, gestão tem a ver com gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de tempo, gestão de prioridades. E aí você vai falar assim: nossa, é muita coisa. Quem pensou é muita coisa? Então, Andressa, minha filha de 4 anos já é líder. Meu amor, ela não é. Ela é uma criança rígida e controladora. Alguém com 4 anos não sabe o que é liderar. Gente, isso é um cuidado que a gente tem que ter. E quem tá falando isso é uma pessoa que é especialista em liderança pessoal e organizacional. Faz mais de 10 anos que eu estudo liderança. A crença que a gente tem, é líder nata. Não é. É uma criança controladora que quer mandar como é que os outros têm que fazer. Sabrina, eu Ou, trabalho há muito tempo com corporativo também, sou advogada de empresas. E eu faço eu sou treinamento advogada também também. de pessoas. De formação E sou. aí, o que que acontece? Acho que você vê muito isso também. As pessoas, quando você falou assim, não é líder, é uma pessoa controladora. Eu acho que muito do que quando a gente chega para treinar, a pessoa diz: ah, eu aprendi dando a cara a tapa, eu sou líder porque eu tenho vivência, mas não se dedica a estudar liderança. E isso serve para a gente também, porque em algum momento, antes da gente atingir essa maturidade, a gente passa por esse processo de achar que desenvolveu competência porque viveu, né? E aí, quando você falou, eu fui líder muito cedo. No primeiro escritório que eu trabalhei, eu virei gerente muito rápido, inclusive. Eu não tinha preparação de liderança. Hoje Eu eu tenho também não. bastante leitura, mas estou em constante movimento, porque eu sei que eu ainda tenho muito para aprender. Mas hoje que também estou na posição de treinar líderes, a gente
se espelha e vê muito. Eu me vi muito no início da carreira com o que você falou. Eu brinco que a galera que é chamada de líder nato, só um parênteses aqui, né, sobre esse assunto, no fundo são dominantes, né? São pessoas que têm o perfil de dominância muito alto, e aí são tratores, né? E eu me incluo porque eu fui essa pessoa. Só que é o seguinte, é um dominante descompensado. Porque ele é rígido, ele quer do jeito dele, na hora dele, no momento dele, e ele acha que só ele tá certo. E aí, normalmente ele tem aquele comportamento assim: eu passo pro Rodrigo fazer, se o Rodrigo, daqui que eu faço. Ou seja, ninguém É o sabe fazer dominante melhor do que conforme, ele. geralmente. Exato, ninguém sabe É fazer o melhor que combo. ele, entendeu? Então, a gente precisa desmistificar. Minha esposa é ótima. A gente precisa desmistificar que o bom líder é dominante. A gente precisa desmistificar que tem liderança nata. Tem não, gente. Tem um grande, um líder ele influencia, um líder comunica. Um líder às vezes ele é o último a ser servido, né? Eu falo que eu vivo muito esse processo, é bem o que a Erika falou. Eu vivo muito esse processo de conhecer liderança, a parte técnica e tudo mais, e ser CEO da minha empresa. Se deixar, há um tempo atrás eu falei assim para o meu time: eu vou parar de mentorar vocês. Porque aqui dentro eu não sou mentora, aqui dentro eu sou CEO. E eu precisei me afastar de um monte de coisa, porque se deixasse, eu mentoro o time o dia inteiro. Só que é o seguinte, meu time não tá lá para ser mentorado, meu time tá lá para levar nossa missão para frente e gerar resultado. Então, na reunião, meu time precisa aprender. Ah, esse livro é ótimo, Érica. Líderes se servem por último, do Simon Sinek, né? Então, eles precisam trazer os resultados, eles precisam trazer as dúvidas. E eu vou apoiar, eu vou direcionar, eu vou ajudar. Liderar uma comunidade, liderar uma escola, né? Muita gente no digital, por exemplo, ó. Quem aí tem o sonho de crescer no digital? Liderança não é opcional. Você precisa desenvolver a sua liderança para que você cresça no digital. E é o que a gente está falando. Ninguém nasce líder. A gente se torna líder. E é esse processo que a gente precisa. Então, a capacidade de fazer dinheiro, na época, né, me deu muito insight porque eu percebi isso. Lendo o livro do Geração de Valor, para a gente fechar aqui esse tópico, eu entendi que eu precisava investir em mim. Então, se pergunta, principalmente quem está endividado aí, tá, galera? A galera endividada aí, que é uma galera que eu falo que o Clube do Livro existe para vocês. Você investe em você primeiro? E aí a gente volta lá no primeiro. Às vezes o se pagar não é nem aplicar no banco, é investir em você. Às vezes o investimento que você precisa nesse momento é uma terapia. Às vezes o investimento que você precisa nesse momento é estar num grupo diferente. Eu vi a Dani aqui, né? Ela chegou hoje na escola. Seja bem-vinda, Dani. Às vezes o que você precisa é investir num livro, é investir aqui em estar presente no clube, nas agendas, tá? Vamos lá, três pessoas para a gente fechar, né? Porque esse livro é tão bom que eu acabo me empolgando. Vamos lá, três pessoas. Alguém escreveu aqui que para ela o que deu insight foi o se pagar primeiro. Quem foi que escreveu aqui para mim? Alguém escreveu aqui e eu passei. Eu e o chat nós temos um problema. Quem vai falar? Ei, Qual foi Sabrina, posso o falar? primeiro? Claro, tudo bem, Si? Eu tinha esse pensamento que já foi citado aqui, né? Que para a gente conseguir crescer financeiramente, eu teria que ganhar muito dinheiro para conseguir investir.
E quando eu li esse livro, que ele explicou que é os 10% daquilo que eu tenho, do que eu ganho, né? Eu consigo crescer, eu fiquei assim, impactada, porque eu não tinha pensado isso. Ah, os 10% eu consigo melhorar, eu consigo investir, né? Eu consigo é, ter uma vida financeira diferente, porque eu tô inclusa, né, nesse montante aí que No 78. gasta todo o dinheiro, né? O dinheiro vai tudo nos gastos, né? E a gente não tem esse planejamento. Então, eu estou aprendendo muito com o clube. Que bom. Minha vida tem mudado depois que eu entrei no clube. E eu sei que é um passo de cada vez, né? E eu tenho a certeza que eu ainda vou chegar lá. E aí eu É estou é crescendo, estou sobre isso. melhorando. E isso me impactou demais. 10% já vai mudar a minha vida. Então, é planejamento, né? Agora eu já estou colocando no papel para mudar. Então, isso foi muito importante para mim. Essa leitura desse livro me fez refletir muito. Que bom. Fico feliz que essa é a intenção do clube. Gente, posso dar para vocês a Simone falando um insight que me veio, que eu falo isso para as minhas alunas e veio de eu falar para vocês? Vocês já pararam para pensar, principalmente quem está endividado, que esses 10% não precisa ser dinheiro? Pode ser seu tempo? Tempo é dinheiro. Vamos fazer um cálculo bem CLT que é fácil para todo mundo, porque todo mundo foi criado, mesmo que você não seja CLT, você foi criado para ser CLT na escola tradicional. 44 horas semanais. Quanto é 10%? 4 horas e 20 minutos, Vamos pegar aproximadamente. 4 horas para ficar bem fácil. Que tal você sair daqui, desse encontro hoje, e começar a construir na sua agenda, a partir da semana que vem, 4 horas de investimento em uma dessas três competências que eu disse para vocês que aumentam o nosso valor. Só que lembra do que eu falei no começo do debate hoje? Para alguma coisa entrar, a gente precisa o quê? Desapegar de outra. Todos nós temos 7 dias na semana, 24 horas num dia. Se eu vou investir tempo, já que neste momento eu não tenho dinheiro para começar a investir, eu estou falando principalmente com a galera negativa, ok? Qual que é o cenário mais bonito? Fazer os dois. E eu vou dizer outra coisa. Eu comecei a investir os R$ 50 ainda em dívida, ainda devendo. Porque para mim era mais importante o hábito e a mentalidade do estou fazendo, mesmo que fosse R$ 50, do que não fazer nada, tá? Então vamos lá. Um cenário ideal para daqui a um ano sua vida tá diferente. R$ 50 investido num tesouro direto ou no seu banco, num CDI que pague acima de 100%. Por mês, R$ 50. É menos que uma pizza. Era isso que eu ia dizer. É menos que uma pizza. É menos que uma pizza. E qualquer coisa abre a mão da Sabrina, pizza que você ainda emagrece, tô brincando. mas é verdade. Inclusive, eu vi no Instagram esses dias uma, um cardzinho, né? Uma postagem que dizia assim: muito do que você deixa de investir se resolveria se você comesse o que tem em casa.
Porque às Não, vezes é emocional pedir alguma coisa. Não, é o que você estava falando, eu eu nem vou mereço. entrar nessa, porque teve um dia, cadê minhas alunas? Teve um dia que eu contei para elas, quando eu comecei o Cloud, eu bati R$ 4.500 de iFood. Eu falei para minhas alunas, chega. E é por quê? Porque o meu objetivo era emagrecer, entendeu? Então, e aí eu fui chegar no porquê que eu pedi iFood. Cansaço. Eu tinha um dia tão cansativo que chegava na hora, não é que eu não tinha comida para fazer janta. Eu não tinha fosfato para pensar o que fazer de janta. Ó, que doido! Quem é mulher me entende ou eu tô sozinha? Me entende. Eu não conseguia pensar em tipo, vou fazer um omelete. Não, eu não tinha fosfato para pensar, vou fazer um omelete. E aí, qual que era o ganho do iFood? Você tem um cardápio liberado, você escolhe e você vai tomar banho. Tô certa ou tô errada? É um padrão, gente. É um padrão. Sabe o que eu fiz? Ó, por isso que eu falo que é uma mudança. A minha primeira mudança foi no domingo, passei a fazer o cardápio, passei a dizer pra. Gente, eu tenho empregada, coisa feia. Eu pedi pra empregada deixar pronto e passei a acabar o dia sem fosfato, mas era só ir na geladeira, pegar a panqueca, enfiar no forno e tomar banho. Era só ir na geladeira, pegar o peixe temperado e meter na air fryer. Você percebe que era só fazer isso como o mesmo tempo do iFood? E a minha conta bancária enriqueceu em R$ 4.500. Ainda tem uma outra opção, que é fazer a comida congelada. Em vez de você lotar seu Tem, congelador de tem, carne mas entenda uma crua, coisa. lota Aí de a gente congelado. começa, mas a gente começa com as crenças. Ai, não gosto de comida congelada. Ai, vai perder o valor. Ai, não sei o quê. A gente é lotar de conversa. E eu era essa pessoa também, tá? E eu falo que foi um processo. Então, só pra gente fechar aqui, que a gente estava num ponto importante que eu vi que tem gente que gostou aqui. Se você não. Qual é o cenário ideal? R$ 50 por mês, 4 horas investindo nesses conhecimentos que a gente falou, ok? Já estamos. Daqui a um ano seremos pessoas diferentes. Aquela, se manter no clube do livro. Vou se manter colado em nós. Tem live toda segunda-feira no meu perfil. Tem clube do livro uma vez por mês. E tem os doidos aí que morrem de saudade de mim e ficam lá na escola todo dia. Tá? Olha lá. Né, Vilmara? Tem uns doidos, tipo a Vilmara, que estão em 3 produtos meu. Entendeu? Tem isso também. Né? Eu não sei como é que as pessoas aguentam, mas elas me aguentam. Então, só para a gente fechar, não a Leide também, não adianta a gente prometer que a gente vai fazer 4 horas de investimento se a gente não entender que alguma coisa precisa sair. Não, é semanal. A gente fez 10% dos 44 aqui. Então, 44 horas semanais é o que a gente trabalha até para os outros, certo? 10% das 44 é 4 horas por semana. Por semana. Você pode dividir isso numa hora por dia. Você pode dividir isso em 30 minutos. Isso, 30 minutos ou um pouquinho mais por dia. Eu vou falar como funciona para mim, tá? Porque eu faço isso até hoje. Eu coloco no sábado 4 horas. Porque eu brinco que é a hora que as minhas alunas acham que elas vão para academia, elas vão descansar, elas me dão paz. Aquelas assim, né? Elas querendo me matar agora. Porque se deixar minhas alunas ficam no WhatsApp o dia inteiro e eu fico no WhatsApp respondendo elas o dia inteiro. Assim, ó, o povo reclamando. Eu brinco com o meu time. O povo reclama que os mentores do digital não são presentes. As minhas alunas vão começar a reclamar que eu sou muito presente.
que eu fervo elas o dia inteiro, assim, entendeu? Daqui a pouco eu tenho reclamação ao contrário do digital. Eu vou ser diferente, tá? Mas brincadeiras à parte, pode ser no sábado, né? Você pode fazer ali um bloco de sábado. Quando meus filhos eram pequenos, gente, e eu comecei a fazer esse investimento, eu acordava antes deles. Foi um período desafiador? Foi, porque eu sou oral e adoro dormir. Mas eu entendi que alguma coisa precisava sair. E infelizmente naquela época foi 1 hora de sono. Mas valeu a pena no final da história. Vale bem a pena você conseguir pagar as contas e não ficar preocupada no final do mês de não ter dinheiro. Então, muito vale aquilo que muito custa, tá? A gente precisa entender o nosso difícil, como diz Caio Carneiro, né? Trabalhar é difícil, não ter dinheiro é difícil. Então, escolha o seu difícil, tá? Então, você pode dividir ao longo da semana, você pode concentrar tudo num dia só. Agora, ponto importante, quem for fazer esse investimento de tempo. Planeje o que você vai investir, o que que você vai assistir, o que que você vai estudar, o que que você vai ler, tá? Não sai a barata tonta, cada hora estuda uma coisa. Não, cria um plano de estudo, cria um plano de trabalho, cria um plano. E é por isso que é importante vocês terem objetivo, porque esse plano de estudo nasce desses objetivos. Então, por exemplo, esse ano é um ano que Sabrina, estou estudando muito sobre gestão. Por quê? Porque é um ano que eu estou delegando muita coisa na empresa. É um ano que eu estou criando líderes na minha empresa. É um ano que o meu ecossistema está crescendo. Então, o meu foco esse ano é gestão. Ah, mas e vendas e marketing? Cara, foi o ano passado, ano retrasado. Há 2 anos atrás eu só estudei marketing. Então você percebe que também não é sobre sair o louco estudando tudo. É estudar aquilo que é necessário para este momento que você está vivendo, tá? Então, neste momento, você precisa fazer mais dinheiro? O que que você devia estar estudando? Escreve aí para mim. Se você precisa fazer mais dinheiro, o que que você precisa estudar? Vendas e marketing. Só que é o seguinte, estuda vendas primeiro. Porque você não vai performar em marketing se você não sabe vender. Vendas vem antes de marketing. Então, quem precisa fazer mais dinheiro, vendas. Quem já está fazendo dinheiro, mas tá à zona. Tá perdida, tá tipo eu gastando no iFood. Tá uma zona. Você precisa de gestão. Gestão de prioridade, gestão de agenda, gestão, né? Uma estrutura, uma organização, planejamento. E não é, gente, que eu não quero fazer mais dinheiro. Eu quero, só que não adianta eu continuar avançando em fazer mais dinheiro se eu continuar na bagunça, tá? E terceiro, se você já faz algo muito bem, já gere muito bem, e você quer ir para o próximo nível. O próximo nível vai exigir liderança. Por quê? Porque você vai precisar deixar alguém fazendo aquilo que você faz. Ficou claro? Teve ano que eu só estudei vendas, teve ano que eu só estudei marketing, teve ano que eu só estudei gestão, teve ano que eu só estudei liderança. Sai as outras coisas. Amor, as outras coisas de verdade, você se vira. E esse é o problema da escola tradicional. Ela não ensinou vendas, ela não ensinou liderança e ela não ensinou gestão. Ela ensinou você feudos, ela ensinou Bhaskara e ela ensinou você
Hitler e Mussolini, que você não usa. É isso aí mesmo que você imaginou e eu não vou falar aqui. Tá bom? Nem a se virar. Então, pra gente fechar, eu queria. Vamos tirar nossa foto? Ó, o campo hoje do livro estava diferente, nem expectativa e realidade, só foi, tá, gente? Só foi. Quem agradeceu aí, receba. Então, bora lá. Ó, eu nem sei porque tem um papelzinho aqui no meu livro. Então, ai, vamos tirar nossa foto. Alguém perguntou da minha rede social, é Sabrina Bogiani, é o meu nome. O YouTube, gente, tem vídeo e tem também os outros debates do clube. A gente começou a colocar o desse ano, Gabi? Ou tem do ano passado também? Colocamos alguns já anteriores, mas esse ano estão todos subindo para o YouTube. Ah, então tá bom. Então tem lá no YouTube também. E tem, ó, quem tá chegando agora e não conhece nada, lá tem uma playlist que chama Maratona da Prosperidade. Foram 30 lives que eu fiz no começo do ano, que eu queria fechar um ciclo e eu queria escrever meu livro que não saiu ainda. E aí eu fiz e botei no Cloud, entendeu? Pro Cloud me ajudar a escrever o livro. Então, tá lá, tá no meu nome também. Então, bora. Eu vou fazer assim, ó. Põe o livro, dá um sorriso e fica quieto para a Gabriela tirar, porque como a gente está com 4 páginas aqui, Gabi precisa tirar todo mundo que está aberto, tá? Então fica aí, congela no sorriso. Ô, Rô, isso, põe mais, senão não tá aparecendo, seu fundo de tela não tá deixando aparecer o livro. Então vai, vai, Gabi, manda ver. Opa, Segura, ninguém se mexe. fica todo mundo. Mais um pouquinho, ninguém se mexe. Pronto, deu certo. Tirou todo A mundo. Gabriela é uma palhaça. Clube, pra gente terminar nosso encontro hoje, Gabi, já tem a data do próximo, né? Já passei, já passa aí pra eles no chat. É... Por que valeu o nosso encontro hoje? Então, quem quiser falar, pode abrir e falar. Quem quiser escrever, pode escrever. E aquela assim. E as meninas tiram print para depois a gente colocar para as pessoas que estão lá fora virem pro clube, né? Por que valeu o nosso encontro hoje? Ó, dia 23/7, hein? Nossa, esse livro é foda, hein? Esse livro cutuca o ego. Explodiu sua mente? Blown my mind. Adorei. Aprendi a investir em mim de forma correta. Desbloqueio. Pelo conhecimento e pela defesa da habilidade em transmitir o conhecimento. Obrigada, Rô. Muito bom, eu já li muito bom. Foi meu primeiro clube e adorei. Que bom, Graça. Porque mesmo que você acumule em dívida, você acumula em investimento. Ai, gente, é muito louco isso. É muito louco. Valeu, sempre é possível recomeçar. Sempre! Ó, eu recomecei com 42. Eu vou fazer 48 daqui uns 40 dias, mais ou menos. Acho que dá isso, né? Vocês não têm noção do que eu mudei minha vida nos últimos 6 anos. Mas mudei num grau que vocês não têm noção mesmo. Gente, não subestima a potência do tempo. Se vocês empilharem competências e habilidades, que para mim são talentos, tá? Os talentos da Bíblia são as nossas competências e habilidades. Eu brinco que hoje eu não tenho 5 talentos, eu já tenho 10. Então eu consigo multiplicar 10. E vai ganhando essa proporção, tá? Não, lógico que tem idade, mulher. Comecei com 42 e eu fico apaixonada com quem tá começando com 20, com, né, com menos. Mas assim, ó, dá tempo. Dá tempo.
tá? Muito bom. Um beijo. Vejo vocês dia 23 de julho. Quer dizer, eu vejo quem estiver lá no meu Instagram, eu vejo todo dia. Minhas alunas também. E a gente se fala. O Rô colocou aqui, ó, as 5 leis do ouro, o dinheiro procura quem sabe administrá-lo. É, dinheiro não aceita desaforo, né? Dinheiro é energia, só gosta de quem sabe trabalhar ele. O ouro trabalha para quem investe com sabedoria, o dinheiro permanece com quem busca aconselhamento de especialistas e o dinheiro foge de investimento que a pessoa não entende. Promessa de enriquecimento rápido leva à perda. Isso aí. Tá lá nos 7 remédios. Beijo! Time, obrigada por estarem aqui. Bom descanso. Pensa um time que tá trabalhando, gente. Semana que vem a gente tem 2 eventos presenciais. Vocês acham que meu time tá trabalhando? Eu já não tô nem conectando Lé com Cré mais. Entendeu? Eu já tô numa fase que é assim, ó. Se alguém me perguntar alguma coisa, eu vou sentar em posição fetal e falar, não sei. Não me perguntem mais nada. Um beijo.